Tarde, alunos. Vamos iniciar nossa aula de hoje, 7 de outubro de 2020. Nossa aula de hoje é aula de ciências e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre as relações entre os seres vivos. Nós vamos estudar outros tipos de relações entre os seres vivos. Nós já estudamos as relações alimentares. Lembram que o ser vivo se alimenta de outro, a cadeia alimentar? Então, hoje nós iríamos estudar sobre outros tipos de relações que existem entre os seres vivos. Eu gostaria que vocês abrissem o livro de vocês e colocassem na página 80 para acompanhar a explanação do conteúdo. Bom, na aula passada nós estudamos um pouco sobre os ecossistemas. Estudamos que os ecossistemas, eles são formados pelos seres vivos e pelos seres não vivos de um ambiente. Os seres vivos, como nós já sabemos, são aqueles que nascem, que crescem, que se reproduzem, que envelhecem e que morrem, não é isso? Esses são os seres vivos. Então, vamos começar o nosso estudo sobre as relações, outros tipos de relações entre os seres vivos. As interações entre os seres vivos em um ecossistema vão além das relações alimentares. Então, os seres vivos, eles se relacionam, eles se comunicam em um ecossistema não só por meio das relações alimentares, não só por meio da cadeia alimentar. Existem outros tipos de comunicação, outros tipos de relações em que um ser vivo, ele precisa do outro. No ambiente, os seres vivos estabelecem outras interações que são chamadas de relações ecológicas. Então, existem as relações ecológicas, que são outras relações, outras comunicações entre os seres vivos que não são apenas as relações alimentares, são outros tipos. Nessas relações, é possível que dois organismos sejam beneficiados ou que haja prejuízo para ambas as partes. Então, nessas novas relações, nessas outras interações entre os seres vivos, pode acontecer que tenha uma relação em que os dois seres vivos que participam são beneficiados, podem ter relações em que só um dos seres vivos é beneficiado e o outro é prejudicado. Podem haver relações em que os dois são prejudicados. Então, esses tipos de relações ecológicas, eles são bem diferentes. Também acontecem de um ser vivo ter vantagem enquanto o outro se saia prejudicado, como eu acabei de falar. Então, nessas novas relações, é a participação de dois seres vivos em que podem ser beneficiados, em que podem ser prejudicados ou em que apenas um possa ser beneficiado, apenas um possa receber os benefícios. Então, os nomes dessas novas relações que nós vamos estudar hoje, essas relações ecológicas entre os seres vivos, são o mutualismo, o parasitismo e a competição. Esses são termos novos, né, que com certeza vocês nunca ouviram falar ainda. É a primeira vez que vocês vão estar começando a estudar esse conteúdo. Tá? Esse conteúdo, ele será mais aprofundado nos anos posteriores, lá no 5º ano, lá no 6º ano, né? Vocês vão estudar um pouco mais aprofundado esses tipos de relações. Mas aqui no 4º ano, vocês precisam compreender o que é o mutualismo, o que é o parasitismo e o que é a competição. Não é importante vocês aprenderem esses nomes, mas vocês aprenderem como são esses tipos de relações entre os seres vivos, ok? O mutualismo é uma relação em que os dois seres vivos são beneficiados e um não consegue sobreviver sem o outro. Então, a gente chama de mutualismo a relação em que tem dois seres vivos, em que esses dois seres vivos, eles têm benefícios. Esses dois seres vivos, eles ganham, em que um não consegue viver sem o outro. Um precisa do outro para poder viver.
Um exemplo disso é a relação entre a alga e o fungo que forma o líquen. O fungo, ele se beneficia do alimento que é produzido pela alga, e a alga se beneficia da proteção e das substâncias fornecidas pelo fungo. Esse é um tipo de exemplo de mutualismo, em que os dois são beneficiados. Um ganha e o outro também ganha. Um precisa do outro para sobreviver, ok? Este é um exemplo de mutualismo, tá? Em que os dois são beneficiados, ok? Um exemplo disso também, pessoal, é, por exemplo, o fato do cupim se alimentando de madeira. O cupim, ele não consegue digerir a madeira, então, os protozoários que existem dentro do organismo do cupim, eles ajudam a fazer essa digestão. E ele também acaba disponibilizando nutrientes para o cupim. Então, é um exemplo de relação em que existe um mutualismo, porque tanto o cupim como o protozoário que vive no intestino do cupim, eles são beneficiados. Os dois ganham. O cupim ganha porque o protozoário ajuda na digestão do corpo dele e dá nutrientes para ele. E já o protozoário ganha porque o protozoário também acaba se alimentando, ok? Então, esse é um outro exemplo de mutualismo. O parasitismo é uma relação em que os dois organismos vivem juntos, mas que um é prejudicado enquanto o outro é beneficiado. Enquanto um se dá bem, o outro se dá mal. Esse é o parasitismo. O ser vivo beneficiado, ele é chamado de parasita, instalando-se no corpo de outro organismo que é chamado de hospedeiro. O parasita, ele retira o alimento do corpo do hospedeiro, prejudicando. Então, o parasitismo é quando só um é beneficiado e o outro é prejudicado. O que é beneficiado é chamado de parasita e o que é prejudicado é chamado de hospedeiro. Um exemplo de parasitismo são as vermes que se instalam no intestino dos seres humanos. As vermes, só elas são beneficiadas, não é? Elas ganham, elas pegam os nutrientes do ser humano, já o ser humano é prejudicado, né? Acaba adoecendo. Esse é um exemplo de parasitismo. Outro exemplo de parasitismo que nós temos são as pulgas que vivem nos cachorros, não é? Somente as pulgas são beneficiadas, os cachorros são prejudicados, né? Exemplo de parasitismo. E outro exemplo é a competição. A competição é uma relação em que os organismos envolvidos são prejudicados. A competição é quando os dois são prejudicados, porque eles competem por recursos que não são suficientes para todos, né? Eles vão acabar brigando querendo alguma coisa que não vai ter para todo mundo. Então, os dois são prejudicados. No parasitismo, os dois se dão mal. Um exemplo disso é na estação de seca, as plantas de um mesmo local, elas podem competir por água. Não há água suficiente para suprir as necessidades de todos os indivíduos. Né, professora, mas como que as plantas vão competir a água? Vão competir procurando retirar a água do solo para poder se manter viva. Só que elas não vão conseguir e ambas vão se prejudicar porque não vai ter água para todo mundo. Outro exemplo de competição é quando dois animais, eles estão competindo por uma fêmea. No caso, dois leões estão brigando e competindo por uma fêmea ou por um pedaço de carne. Ambos vão sair prejudicados, tá? Então, o mutualismo é quando os dois são beneficiados, os dois se dão bem. O parasitismo é quando só um se dá bem, o outro se dá mal, o outro ser vivo se dá mal. E a competição é quando os dois seres vivos se dão mal. Esses são alguns novos exemplos de novas relações que podem existir entre os seres vivos. Vamos para a nossa atividade de hoje, é uma atividadezinha na folha. Vocês vão copiar e responder no caderno.
Na imagem abaixo, nós temos a figura de um menino com a cabeça cheia de piolhos, que são parasitas de seu corpo e sugam o seu sangue. Depois de observar a imagem, quem é o hospedeiro nessa imagem? Quem é que está se dando mal? É o menino ou é o piolho? E quem é o parasita? Quem é que está se dando bem? É o menino ou o piolho? O piolho, a relação entre o piolho e o ser vivo é uma relação de parasitismo, né? Só um está se dando bem. Eu acabei de dar até a resposta da outra letra, né? Que relação existe entre os seres vivos representados? Segunda, 2 leões estão brigando por um pedaço de carne. Estão competindo por um recurso que não é suficiente para os dois. Essa relação entre os leões é chamada de quê? Essas relações em que os dois estão se prejudicando. Eu até acabei de falar e citei este exemplo. Terceira, o tracinho é uma relação ecológica em que os dois seres vivos são beneficiados. Um ajuda o outro e um precisa do outro para sobreviver. Como é que é chamado esse tipo de relação ecológica? Vocês encontram lá na página 80. Quarta, preencha a segunda coluna de acordo com a primeira, tá? Vocês vão completar com os números 1, 2 ou 3, de acordo com o conceito, se é mutualismo, parasitismo ou competição. Quinta, leia o texto, vocês vão ler esse textozinho aí, e depois vocês vão dizer qual é o ser vivo que é beneficiado e qual é a relação que existe entre o cupim e o protozoário. Olha só, eu também citei esse exemplo para vocês. Essa foi a nossa aula de hoje. Tchau, tchau!